Muito bem, gente. A Marta deve ter sugerido algum tópico para mim, mas como eu tenho 76 anos e sou velho, então qualquer coisa que vocês perguntem para mim, eu respondo o que eu quero. Então, eu vou falar sobre modelagem matemática, educação matemática, uma sinergia necessária. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ok. Então, eu uso sinergia, eu uso a palavra sinergia no sentido de quando você tem 1 mais 1, isso dá 2. Mas sinergia é quando você tem uma coisa e outra coisa e você tem mais do que o dobro. Então, a modelagem matemática, a educação matemática, dá mais do que só juntar as duas coisas. Está certo? É uma sinergia necessária e um trabalho com aprender o que é necessário. Agora, modelagem matemática, eu coloquei aqui, tem gente que fala que é metodologia, ambiente, prática, recurso de dados, etc, etc, mas eu coloquei aqui atitude, mas qualquer definição serve para mim. Isso tem história no Brasil. Desde o Aristides Barreto, o Roder Bassanese, Marineusa Gazeta, o Aristides Barreto e a Marineusa, infelizmente, faleceram, o Roder e a Salete estão vivos e estão trabalhando bastante. E eu trabalho com aprender versus ensinar. Professora Marta, por favor, não me leve a mal, mas eu queria falar da nossa... Outra coisa, até quando eu posso falar, Marta? É 12 horas, professor. Até no dia? Tá bom. Então, a nossa linguagem como docentes, eu queria falar uma coisa, gente. Eu queria falar umas frases que a gente ouve em qualquer sala de professores. E vocês me digam se essas frases são esquisitas. Até o final do mês, eu não vou completar o Teorema de Pitágoras. Essa é uma frase esquisita? Até a prova, eu não vou ter dado a fórmula da soma parcial dos elementos de uma PA. Não é. Esse ano, eu não vou conseguir chegar até a regra de Kramer determinante. Essas frases não são esquisitas. O que essas frases têm em comum? Nessas frases, o sujeito é sempre eu, o professor. O predicado é dar, fazer, completar, essas coisas. O objeto direto é a regra de Kramer, é o teorema de Pitágoras, é a fórmula. O aluno, que é o aprendedor, entra aí como se ele fosse um objeto indireto, subentendido. Só. E a nossa arquitetura? A arquitetura tem uma cadeira, outra cadeira, depois atrás tem mais cadeira, atrás tem mais cadeira. Quando você olha para a pessoa da frente, a única coisa que você vê é a nuca da pessoa. Dá para interagir didaticamente? Não dá. Nosso material didático tem um livro para o professor, só para o professor, que tem as respostas. Como é que faz? Por quê? Porque é um livro só para o professor, porque o professor é mais que o aluno. E as nossas atitudes sociais? Todos nós sabemos de casos de alguém ter perguntado: o que você é? Sou professor. Bem, em que você trabalha? Não, eu sou professor, pô, o que eu trabalho? Então, a gente vive com muitos preconceitos. O aprender é mais que ensinar. E a gente trabalha matemática muitas vezes pelo divertido, por aquilo que é estético, por aquilo que é bonito. Por exemplo, você pega o lápis da tabuada do 9, aí você vê lá, 9 vezes 1 dá 0,9. 9 vezes 2, debaixo do 0 põe 1, debaixo do 9 põe 8. 9 vezes 2, 9 vezes 3, debaixo do 1 põe 2, debaixo do 8 põe 7, 27. Depois, debaixo do 2 põe 3, debaixo do 7 põe 6, 36. 45, 54, 63, 72, 81 e 90. Ou seja, isso é uma coisa estética para mim. Eu adorei matemática quando eu vi aritmética, quando eu vi esse negocinho. Mas isso não me fez aprender matemática. Também aquelas curvas que a gente faz com uma trompeta de que o volume é finito e a superfície é infinita.
quando a gente calcula volume e superfície por revolução. Mas também não me faz aprender matemática. A matemática tinha que ser dada na escola como sendo o necessário para um exercício republicano de cidadania. Eu escrevo republicano aí como sendo uma cidadania consciente, uma cidadania que pensa na comunidade, na cidade, na metrópole, na escola, no país, no mundo. E eu quero que meus alunos aprendam matemática para promover mudanças para melhor. O professor Ubiratã D'Ambrosio, foi meu orientador de mestrado, dizia, até antes de falecer, ele repetiu isso muitas vezes, eu vou falar devagarinho. A matemática que se ensina na escola é chata, obsoleta e inútil. Vou repetir. Ele fala, a matemática que a gente ensina na escola é chata, obsoleta e inútil. É isso que ele fala. Agora, eu quero contar para vocês qual que é o meu ponto de fala. De onde que eu falo? Sabe o que é? É que a minha formação, gente, é uma formação deficiente. Eu fiz bacharelado, eu não fiz licenciatura. Então, o que eu aprendi na universidade foi matemática, 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 matemática e matemática. Eu não aprendi pedagogia, eu não aprendi história, eu não aprendi psicologia da aprendizagem, não aprendi nada dessas coisas importantes para a gente poder ser um ensinador, um educador. Não, ser mais que um ensinador. Não o cara que ensina que eu vou dar o teorema de Pitágoras até a prova, não é isso. É o cara que é educador, em que deixa o aluno aprender de maneira a fortalecer o seu exercício republicano de cidadania. E eu trabalho com ecologia matemática. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Eu trabalho com ecologia matemática. Esse trabalho com ecologia matemática exige tudo quanto você pode pensar de matemática e muita computação, porque nunca tem solução analítica. A gente trabalha com mudanças globais. Agora, eu vou falar baixinho, e não é para vocês repetirem. Por quê? Os caras da física fazem isso melhor do que nós da matemática. Não é para contar para eles. Eles já se acham, vai ficar pior. Mas mudanças globais, eles fazem melhor do que a gente. Nós temos que aprender com eles. É impossível alguém da física fazer alguma coisa melhor que alguém da matemática. Pois é, mas em mudanças globais, quem é da matemática quer colocar todas as variáveis. E os da física sabem colocar as variáveis importantes. Você sabe o que eles fazem na física? Se tem 3 no denominador e tem π no denominador, ele corta e tudo funciona. Vai você fazer isso na matemática. Você está ferrado, mas eles conseguem fazer na hora certa. É fantástico. Depois a gente trabalha com dinâmica de populações, quantas pessoas vai ter, quantas vacinas vão ser necessárias, quantos peixes eu vou ter no Rio, Paranavaí, quantos mosquitos, quantos Aedes aegypti eu vou ter na minha localidade toda. A gente trabalha com epidemiologia e matemática, estudando, e eu vou falar só das doenças que eu tenho gente estudando comigo agora. Mal de Parkinson, cólera, dengue, Covid e mal de Chagas. Mas tem muito mais doença. Tem leishmaniose, tem a virose do macaco, tem aquelas doenças amarelão, barriga d'água, tem bicho de pé, tem tudo isso para estudar. E tem impacto ambiental, que é a poluição do meio ambiente. Tem também a economia da sustentabilidade. Tudo é impreciso, tudo é inexato, e a gente tem que sempre chegar no melhor resultado. Por quê? Porque a gente tem que conhecer a natureza e a gente tem que conhecer a sociedade. E a gente tem que tentar o melhor para a gente não fazer a matemática da piada do balão. Deixa eu minimizar isso aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo aí. Estamos, professor. Qual que é a piada do balão? Vocês vão dar risada e eu vou ficar
Gente, alguém distrai a Marta para eu falar um palavrão aqui. Alguém conversa com a Marta aí. Quem tá na frente aí, com a cabeça caída para o lado, conversa com a Marta, eu vou falar, vocês vão dar risada e eu vou ficar muito puto. É isso que vai acontecer comigo. A piada é assim. Teve um concurso de balões numa cidade no interiorzão lá no interior da Paraíba, e onde passava um rio bonito e tal, e na véspera, subiram os balões de tudo quanto é país e ficaram flutuando lá por cima da cidade. De repente, veio lá do Piauí uma tempestade com vento, com nuvem, esparramou o balão, ficou escuro, ficou de noite. O cara do balão não podia nem descer, porque ele não sabia se embaixo tinha rua, tinha asfalto, tinha estrada, tinha mata, tinha rio, tinha pântano. Eu não sabia onde, Catinho não sabia onde ele ia descer. Então eles ficaram no alto lá, sabe como é que é balão, né? Tem um maçarico aqui, ó, tem um maçarico aqui de ar quente, aí sai o ar quente, enche o balão e o balão sobe. Ou você fecha o maçarico, aí diminui o ar quente, o balão desinfla um pouquinho e ele desce. Quando chegou às 5h30 da manhã, estava claro, o cara que estava olhando falou para o navegador do maçarico, abaixa o balão. Ele fechou e o balão foi baixando, e eles viram o cara andando numa rua lá embaixo. E eles gritaram daqui de cima, oh! E o cara lá embaixo olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, continuou andando. Aí eles gritaram, aqui de cima! Aí o cara olhou para um lado, aí viu, e falou, oh! Aí o cara do balão perguntou, onde que nós estamos? O cara que estava lá embaixo olhou, ele tinha barba, coçou a barba, pensou e falou, num balão! O cara que estava falando com ele falou pro cara do maçarico, sobe o balão, sobe o balão, tô falando. Aí subiu, o balão subiu. Aí o cara do maçarico falou, por que você não perguntou mais coisa para ele? E o cara que estava falando com o cara lá do chão falou, não adiantava perguntar mais nada porque ele é matemático. Como é que você sabe que ele é matemático? Ele pensou para responder, a resposta é verdadeira e não serve para porra nenhuma. Eu me recuso a trabalhar com essa matemática que não serve para fazer as coisas. Vamos ver se eu acho aqui, é o que eu quero. Agora aqui, como é que eu faço? Eu já esqueci. Apresentação de slides. Pronto. Então, eu me recuso a trabalhar com a matemática do balão e vocês deram risada, viu? Que eu escutei aqui. Como é que a gente aprende? A gente aprende ouvindo outras pessoas e outras opiniões. Quando a gente tem um congresso de modelagem em educação matemática, você não vai encontrar um pesquisador ou um aluno concordando com tudo de outra pessoa. Eu tenho um neto, eu orientei o professor Ademir Caldeira, o Miro. O Miro orientou o Thiago Kluber. O Thiago Kluber não concorda com nada que eu falo. Isso é muito bom. Porque quando a gente trabalha com modelagem matemática, em educação também, você precisa de quem pensa diferente. Você precisa de quem acha diferente. Porque aí você aprende. Toda vez que encontro, esse congresso tem de 2 em 2 anos. Cada vez que encontro com o Thiago Kluber, eu aprendo uma coisa nova, eu mudo de opinião. Por quê? Porque a gente pensa diferente. E a gente aprende a mudar de ideia, isso é muito importante. Dá para ver? Está saindo certinho aí um problema, flechinha em azul, está saindo aí? Sim. Tá? Modelagem matemática, isso aqui tem bilhões de esquemas de modelagem matemática. Isso aqui é apenas um deles. A gente parte de um problema real, a gente simplifica o problema, é isso que o povo da física faz muito bem. A gente tem que aprender com eles, mas não fala para eles, porque eles já se acham. Então, a gente pega o problema e a gente simplifica o problema
e a gente escreve o problema numa das linguagens do universo matemático. Pode ser PA, pode ser PG, pode ser equação diferencial, pode ser derivada, pode ser cálculo, pode ser qualquer coisa. E aí você vai resolver o problema. Toda resolução, gente, é aproximada. Não, Johnny. O meu problema caiu num trinômio de segundo grau, e o trinômio de segundo grau eu uso a fórmula de Bhaskara para calcular. Sim, tudo bem. Mas quando você sai de um problema real, a raiz quadrada não dá de 4, 9, 16, 25, 36, 81. A raiz quadrada dá 17,82. E você tem que usar a calculadora. E nenhuma calculadora sabe raiz quadrada. A calculadora só sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. Dividir só isso que a calculadora pode fazer. Mas ela dá um jeito de calcular, pelo método acelerado Newton-Raphson, a raiz quadrada. Mas a resposta é aproximada. Aí a gente tem que ver se a solução matemática que é verdadeira é válida. Como isso de saber que ela é válida? Houve um problema que eu precisei resolver uma vez, o plantio de algodão. Então a gente precisava, em volta de um retângulo de plantação de algodão, precisava plantar um algodão precoce, porque aí aparecia antes do outro algodão, e os peixinhos, as pragas todas iriam para essas novas plantas, você catava as plantas, tocava fogo, matava os bichinhos. E caiu a equação de segundo grau, para saber a largura da faixa, para não ter uma perda maior do que 5% na colheita. Muito bem. A equação de segundo grau deu duas raízes. Um polinômio de segundo grau tem duas raízes, que inclusive pode ser igual, mas pode ser complexa. E eu tive que jogar uma delas fora. Mas, gente, a outra resposta negativa era verdadeira da matemática, mas não valia, porque a medida que eu queria era uma medida de chão, tinha que ser positiva. Aí eu pego essa resposta, aquela resposta da matemática que eu estou validando, e eu vejo se ela vale socialmente. Se ela não vale, eu tenho que voltar e começar a fazer tudo de novo. Eu faço tudo de novo até chegar numa resposta que seja socialmente válida, e aí eu tomo uma decisão. Por exemplo, vamos supor que eu vou comprar uma geladeira com 7 prestações sem entrada. Qual é o preço? Qual é a prestação? Eu quero saber qual é o juro que eu estou pagando. Eu digo que todo mês tem 30 dias, que a porcentagem não muda, e eu escrevo isso aqui. Sabe o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar um polinômio de grau 8. Por quê? Porque é 7 prestações sem entrada. Vai dar um polinômio para 8. Eu tenho que calcular as 8 raízes. Das 8 raízes, só uma é válida. E eu descubro que o juro é de 8,2% ao mês. Pode comprar para o vendedor fora. Isso não. Aí faz outro plano e eu descubro que o juro é 0,83 por mês. Tá bom. Aí eu decido comprar essa geladeira. Então, está claro como é que eu faço modelagem? Esse esquema não tem que ser o esquema de vocês. Esse esquema é o esquema que eu uso em ecologia e matemática porque me serve. Não tem jeito. A gente precisa de modelagem matemática para ler o mundo, para construir conhecimento dialogando, para criticar esse conhecimento e para colocar esse conhecimento a serviço da sociedade. Aqui. Opa, aqui. Problema real, eu tenho que ler o mundo. Tá certo? E eu tenho que entender o que o mundo faz. E aqui, deixa eu falar uma coisa. Quem que faz isso aqui? É o cara que pergunta para mim. É o meu interlocutor. Quem que faz isso aqui? Sou eu, o matemático. Quem que faz isso daqui? Aqui é feito na base do diálogo. Então, eu leio o mundo e, dialogando, eu construo conhecimento. Eu critico esse conhecimento. Aqui, ó, eu tenho que validar a solução. Aqui, ó, valido a solução. Eu critico o conhecimento, eu critico a resposta do ponto de vista social e, quando eu achar uma resposta válida, eu ponho a serviço da sociedade. Então, é por isso que, para fazer modelagem,
eu tenho que ir ao mundo, tenho que construir conhecimento dialogando, eu tenho que criticar e eu tenho que colocar a serviço da comunidade. Mas, gente, aqui, ó, meu mundo, construir conhecimento, criticar o conhecimento, colocar a serviço da comunidade, é Paulo Freire. Isso é copiado de Paulo Freire. Paulo Freire construiu a teoria da educação, ler o mundo, dialogar para construir conhecimento, criticar o conhecimento e colocar o conceito de conhecimento a serviço da comunidade. Eu vou dar um exemplo de modelagem matemática para pré-escola. Qual é o problema que eu estou lendo no mundo? É a poluição de dois terrenos por plásticos, em espaço urbano, pré-urbano e até zona rural, que muitas vezes o agricultor pega o saco de fertilizante e põe na máquina para o trator levar e joga o plástico num pedaço de terreno. E aí tem lá o outro cara joga outro plástico e vira um depósito de plástico. Ou num terreninho o cara passa, joga um copinho de iogurte, ou joga uma garrafinha PET de 200 mililitros, ou joga uma garrafa PET de água, joga uma tampinha e joga aquelas porcarias lá. Na pré-escola, como é que eu uso modelagem matemática para comparar dois terrenos? Faço o seguinte, eu posso usar a Kombi? Toda quinta-feira à tarde? Pode, muito bem. Então, eu pego a Kombi, chego no terreno, eu prego um monte de folha de papel quadriculado naquele lado da Kombi que não tem a porta, com fita crepe, desenho quadradinhos com a caneta Bic, e as criancinhas vão, e para cada coisinha que eles recolhem e jogam num sacão grande de lixo, eles pintam aquele quadradinho que eu marquei de verde. Aí vai pegar outro plano, pinta de verde, e vai pintando um monte de quadradinho até que limpou o terreno. Muito bem. Aí você já está dando aula de muita coisa, de cidadania, mas estou pensando na matemática. Aí você volta para a sala de aula e prega essas folhas presas com fita crepe na parede. Na outra quinta-feira, você vai a um outro terreno e faz tudo de novo. Só que agora você vai pintar de vermelho. Pinta, acabou, volta para a sala de aula e prega na parede. E no outro dia, você pergunta para as crianças onde estava mais poluído. As crianças não sabem contar. Mas quando a mãe serve goiabada de sobremesa, o pequenininho que não sabe contar, não sabe volume, não sabe peso, fala, mãe, o pedaço dele é maior que o meu. Porque ele vê que tem mais. E aí, a criança vê onde está mais poluído. O que é isso? Gente, isso é teoria de conjuntos, chama diagrama de Venn. Mas quem falar em diagrama de Venn para as crianças, eu vou aí na parede e dou tapa na boca. Não vai, pelo amor de Deus, vai falar diagrama de Venn. A criança está usando matemática e ela nem sabe que ela está usando matemática. E é assim que o cidadão tem que usar matemática. Eu não tenho que dizer, Não, eu tenho que ser capaz de puxar da memória que eu faço assim. Agora, a criança sabe. E aí a aula acaba. Aí, não, eu vou entrar com as crianças e vou perguntar por que aqui é mais poluído que lá? Talvez você tenha que chamar o professor de ciências. Talvez tenha que chamar, se esses pedaços de chão são na escola, talvez você tenha que chamar aquele cara que fica o inspetor para falar por que é mais sujo que lá, por que tem mais lixo. Vocês entendem que a aula de matemática nunca pode ser só lógica e diagrama de Venn? Não. A aula de matemática tem que ser não multidisciplinar, não interdisciplinar, não transdisciplinar. A aula de matemática tem que ser antidisciplinar. Não tem a fronteira entre as disciplinas. Gente, eu falo as coisas para provocar vocês. Eu vou estudar o impacto ambiental em corpos aquáticos. Para isso, eu vou usar PA e PG. PA e PG a gente vê no ensino médio ou no ensino fundamental? Pergunta. Estou perguntando. Quem sabe? Ensino médio. Ensino médio, tá bom. Tá ok. Mas, então vamos lá. Isso aqui é um rio, tem uma represa no rio, e é dessa represa que eu tiro água.
Está vendo aqui? Dá para ver que é uma represa? Oiê. Dá. Obrigado. Quem está respondendo é sempre o João, né? Eu quero escutar o povão gritando lá do fundo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Por que vocês não me interrompem para falar, para contrariar, para dar um palpite? Por que vocês não fazem isso? Eles podem fazer isso, professor? Mas é para fazer... Gente, a gente constrói conhecimento no diálogo. Ninguém quer fazer palpite nenhum? Bom, agora eu quero palpite. Vocês conseguem ver isso aqui, ó, isto é a mesma coisa. Não é? Para matemático é. Aqui está a água. Essa água tem um volume. Essa água tem um volume. Está aqui. A poluição nessa represa. A poluição, está vendo aquele caninho roxo ali, ó? Está jogando poluição aqui? Tem até uma manchinha aqui, ó. Tem até uma manchinha. Não tem cano roxo nenhum. Estou inventando. É só estou aproveitando a manchinha de poluente aqui. Tá certo? Então, olha lá. Eu tenho alguém jogando poluente o tempo todo. O que mais que eu tenho? Eu tenho água que entra e água que sai. Mas, ó, aqui está entrando água e aqui está saindo água. A água que está entrando é igual a água que sai. Por quê? Se sai menos, vai secar a represa. Se sai mais, vai inundar e vai passar água por cima da beirada. Então, eu estou supondo que o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Mas tem mais uma coisa. Se vocês olharem, aqui tem planta na beirada da água e está batendo sol. Eu não sei aí, mas ontem aqui fez 38 graus. Então tem um fumo lascado. Quanto fez aí? Diz aí, gente, quanto fez o final daqui? Chegou a 37. 40? Vocês estão exagerando, mas tá bom. O que a luz do sol faz? O sol decompõe plástico. Ele faz decair a poluição. Então, eu estou colocando aqui, ó, que uma porcentagem, digamos, 2% do poluente é decomposto pela natureza. Pode ser pelo sol, pode ser pela biota, tem algumas plantas que chupam poluente, pode ser que o poluente evapore por causa do calor, ou pode ser que o poluente junto com uma molécula que tem na água e vai para o fundo. Ele para de poluir a água, mas quem vai para o fundo vai poluir o sedimento. Quem evapora vai poluir o ar. Infelizmente, a poluição não vai embora. Então, isso é uma represa, e aqui o Q é o aporte semanal, o volume é V, o fluxo que entra e sai é F, e eu estou supondo que é igual, e a degradação do poluente é regra de 3, ou seja, se eu tenho o dobro de poluente, 5% do dobro é 5% do dobro. Então, eu vou poluir, eu vou despoluir, vou decair o poluente mais. Tá. E o que aconteceu aqui? Muito bem. Agora, eu vou fazer com vocês um modelo, mas em português, vão ver se vocês concordam comigo. Quem não concordar, tem que reclamar na hora. Ou cale-se para sempre. Não, ou cale-se por 10 segundos. Aí 10 segundos tem outra chance. Quem não concordar, tem outra chance por 20 segundos, tá bom? Então vamos lá. Qual vai ser a quantidade de poluente presa na semana que vem? Eu vou tentar responder em português. Vai ser a quantidade de poluente que eu estou jogando nesta semana, menos o que sai no fluxo, menos o que degrada e mais o tanto que eu jogo por semana. O que vocês acham? Gente, não fala todo mundo ao mesmo tempo, que eu não entendo. A quantidade de poluente que vai ter na semana que vem é o que já tem, menos o que sai do fluxo, a quantidade que já tem. Então, eu estou querendo saber o CN+1. Quem que é o CN+1? É a contaminação na semana que vem. É o que já tem. Eu somo o que o curtume do seu Nezinho está jogando toda semana. Tem uma parte que sai do fluxo
Concorda? Você tem um copo d'água, você mexe e você bebe, uma parte do açúcar você vai beber. Tem o volume, tem o fluxo e tem o que degrada. Então, eu tenho isso que está aí. Acho que é só isso, né? Não, é isso. É isso aí. Alguém discorda disso? Não. Então, de novo é o João, né, falando. Agora, eu vou escrever o que está escrito aqui em português numa das linguagens do universo matemático. Aqui, vocês estão vendo o mouse? Dá para ver o mouse, não? Sim. A poluição da semana que vem, ou seja, a contaminação na semana N+1, é a contaminação desta semana, menos o que sai no fluxo. A gente calcula o fluxo sendo o fluxo pelo volume. Então, essa porcentagem vezes a contaminação que está lá, menos os 5% que degrada e mais o que o seu nezinho está jogando. Por que é F sobre V? Gente, se o fluxo é metade do volume, ou vamos pensar no copo com açúcar. Eu pus açúcar no copo. E se eu beber metade do açúcar sai para minha boca. E aí, quando eu encher de água de novo, eu vou ficar só com metade do açúcar. Então, e se eu tomasse só 10% do copo? Eu dou um golão. Bom, aí vai sair 10% do açúcar. Então, F sobre V dá exatamente nada. Exatamente, em aula de matemática, exatamente o que sai. Aqui é os 5% que o sol detona, que a biologia tira, que a bioquímica faz ir para o fundo, e mais o tanto que o curtume do seu nezinho está jogando lá. Tá bom. Agora, o que o professor de matemática faz? Ele põe o CN, está aqui, ele põe em evidência. Então, vai ficar CN que multiplica 1, menos F sobre V, menos D, fecha parênteses, multiplicando CN. Aqui, ó, 1 menos F sobre V menos D, eu chamei de R, CN mais 1 é igual a RCN mais Q. Gente, dá para resolver isso com planilha Excel. Dá para resolver isso em sala de aula usando uma planilha Excel. Supõe que não tem poluente, o seu nezinho joga Q na semana, eu tenho fluxo, tenho a deterioração e eu sei quanto tem na semana 1. Aí eu ponho a semana 1 aqui, vai ter mais um tanto que o seu nezinho vai jogar, menos mais um sai no fluxo, menos um tanto deteriora, e eu tenho a poluição na semana 2, na semana 3 e assim por diante. Tá bom? Aqui eu escrevi de outro jeito, porque isso aqui chama equação de diferença. Mas não vem ao caso, não interessa muito. Eu vou contar para vocês duas histórias verídicas. Que tem matemática, mas não foi feita por matemático. Um deles é uma pedreira que tinha lá na região de São José dos Campos, e uma fábrica jogava resto de metal e resto de plástico no fundo da pedreira. Então, toda semana ia o caminhãozinho lá e jogava quilos de poluição. A represa, o que é uma represa? É uma rocha enorme que o homem vai lá, arrebenta tudo, e depois vai e asfalta a BR que passa por Parnaíba. Reasfalta, tapa o buraco. E deixa o buraco lá. Mas quando a natureza, com chuva, com água que escorre, enche essa represa, não tem fluxo. Não tem um riozinho alimentando e o fluxo saindo da represa pela vertente. Não tem. O volume é sempre igual, não tem fluxo. E plástico e metal pesado não tem decaimento de uma semana para outra. Então, aqui, vou voltar atrás. Aqui não tem fluxo e não tem degradação. Então, vai dar CN vezes 1 mais Q. Vai dar CN vezes 1
Mas que, gente do céu, o Ministério Público usou esta progressão aritmética para calcular quanta sujeira tinha na pedreira. Quanto de poluição tinha acumulado na pedreira. Quando eu tinha saúde, até uns 17 anos atrás, eu mergulhava em profundidade. De vez em quando a gente mergulhava em represa. Ia até 120 metros. Eu fui até 127 metros de profundidade. O que eu achei lá? Achei tanto lixo. Achei moto, bicicleta, pedaço de ferro enferrujado, coisa de plástico cheia de barro, que foi para o fundo. Eu achei coisa que não deteriora. E como acumular? Você faz uma PA. Se é uma fábrica que está jogando, o Ministério Público vai usar esta fórmula para calcular. Ou seja, PA deixa de ser uma coisa que você aprende para passar no vestibular. PA é uma coisa que você usa para avaliar quanta poluição tem. Assim como o diagrama de Venn é usado para saber quanta poluição tem naquele terreno lá no meu município. Agora, o procurador do meio ambiente não sabe que isso aqui é uma PA. Ele faz essa conta no Excel. Ou manda o estagiário se somando e calcular quanto tem. E começa com o C0 igual a 0, aí vai chegar no C53, depois de 53 semanas, daqui a um ano, tem 318 quilos de, sei lá, eu não sei se tem, se aí perto se aí perto da cidade de vocês tem garimpo de ouro, mas tem 156 quilos de mercúrio aqui, o que é uma bomba relógio. Isso aqui mata. Um tanto assim de mercúrio mata. Agora, vamos supor, numa represa. Uma represa. Está vendo que tem uma estradinha aqui? Muito obrigado, muito obrigado. Tem uma estradinha aqui. O caminhãozinho veio aqui, olha que o caminhãozinho estava carregado de ácido inventórico. É um ácido que eu acabo de inventar. Ácido inventórico. O caminhão... Posso fazer minha palestra ou vocês vão ficar rindo de mim? Posso. Então, o caminhão capota e cai uma mancha de ácido inventórico aqui. Cai uma manchona aqui. Mas esse caninho aqui está desligado. E esse ácido inventórico, bom, vai sair no fluxo e vai deteriorar. Então, o que vai acontecer? Vai ter fluxo, não vai ter quantidade essa semana, só vai ter quantidade inicial, vai ter a quantidade integrada, o aporte é 0. Então, ele começa com 0. Então, qual é a equação? É 1 menos F sobre V menos D, que multiplica C, e o que é 0, porque não está capotando o caminhão toda semana, só teve um capotamento. Aqui, ó, isso aqui, nossa, sem a aporte semanal, errei. Aqui, os N mais 1 é a razão vezes N. Ou seja, o Ministério Público usou para multar a fábrica de papel que tem em Guaianazes, arrebentou uma represa cheia de ácido, o ácido desceu para a represa que ficava rio abaixo, e a partir dessa presença de poluente, foi poluindo tudo. Isso aqui, gente, é uma poluição que chegou no rio Paraíba, em São Paulo, percorreu o estado do Rio inteirinho, e na cidade de Campos de Goytacazes foi para o oceano. E a mancha de poluição chegou em Campos de Goytacazes. Na verdade, Campos de Goytacazes, lá a cidade chama Afona. É um distrito de Campos de Goytacazes, e poluiu tudo, escangalhou com a pesca por um bom tempo. Isso era uma PG. E a gente achando que a gente aprende PG só para passar no vestibular. Aqui eu tenho 2 gráficos. Aqui é um gráfico do aporte semanal com Q unidade, e isso aqui, a poluição aumenta, mas depois parece que ela estabiliza. E quando eu não tenho aporte, ela vai para 0. Ou seja, se tiver um acidente, se eu esperar tempo suficiente, é possível
que a natureza se regenere. É possível, tá certo? Não é garantido, é possível. Eu vou comentar uma dessas coisas. Olhando o primeiro gráfico, aqui. Será que ele estabiliza mesmo? Será que existe um valor? Será que existe um valor que não muda? Ou seja, a variação de uma semana para outra não muda? Um valor D, D é igual a 1 menos F sub V menos D menos Q, vezes D mais Q. Será que existe na matemática esse número? Existe. Existe. Passa tudo que é D para o lado esquerdo, porque D é minha incógnita. E o que sobrou aqui? Sobrou isso aqui, e eu fiz a conta. Sobrou esse número que está aqui. Não vou fazer a conta com você, mas vocês fazem a conta aqui, Pega essa equação, isolo D, passa isso aqui para cá, fica D menos D mais FD sobre V menos D minúsculo vezes D. É tudo mais. Faça a conta da fração, passa o Q para o outro lado, o Q fica desse lado, e eu vou ficar com isso aqui, F mais DV, no denominador, QV igual a D. Então, existe esse valor assintótico aqui, Isso aqui tende a um valor assintótico. E esse valor assintótico é esse daqui. Muito bem. Tem algum engenheiro ambiental aí presente? Não. Não. Muito bem. Eu estou perguntando só para o professor de matemática que está vendo esta porcaria aqui pela primeira vez. Como é que eu diminuo o valor assintótico da poluição? O que o matemático escuta? Como é que eu diminuo o valor de uma fração? Como que a gente diminui o valor de uma fração? Ou a gente diminui o numerador, ou a gente aumenta o denominador. Como que diminui o numerador? Diminui o quê? Claro, se você joga menos poluente toda semana, vai diminuir o valor assintótico. E o volume? Calma com o volume, porque o volume tem aqui também. Se você diminui aqui, você pode diminuir o volume a ponto de o denominador fica tão pequeno que aumenta o D. Então, vamos deixar o volume depois. Como é que eu aumento o denominador? Eu aumento o fluxo. O que significa aumentar o fluxo? Se abre a comporta, escorre mais água. Foi exatamente isso que eles fizeram em Guaianazes quando teve o acidente com ácido, na primeira represa. Exatamente isso que eles fizeram. Eles aumentaram o fluxo para diminuir a poluição. Outra coisa é que eles aumentam a degradação. A Secretaria do Meio Ambiente conhece alguns materiais que você joga dentro d'água e eles misturam com a molécula de poluente e ou evapora ou vai para o fundo. E no fundo é fácil você recolher o sedimento. Então, quando você aumenta o fluxo e aumenta o decaimento, você diminui aquele valor limite de poluição. E o volume? Ora, esse Q é a quantidade de poluente. É 346,78 quilos. E o D? O D é uma porcentagem. É 0,05, 0,15, 0,028. Então, quando você diminui o V, você também diminui a poluição. Porque esse Q é muito maior que o D. Então, o efeito diminuir o volume também diminui o D. E é essa... Alguém discorda de mim, alguma coisa que eu falei? O que eu falei faz sentido para vocês? Vocês falaram todo mundo junto, eu não entendi. Faz sentido? Faz sentido. Tá bom. Agora, 11h10 já, eu estou acabando. Isso serve para alguma coisa? Além do Ministério Público, da Procuradoria do Meio Ambiente? Olha, e se eu guardar o poluente de uma semana, juntar com o da segunda semana e jogar na represa? Aí na outra semana eu não jogo, eu guardo, e na quarta semana eu jogo 2Q.
Ou seja, eu vou fazer o seguinte, em vez de jogar que, semana após semana, eu jogo 0, 2Q, 0, 2Q, 0, 2Q. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu puser para degradar 5% de 2Q, é mais do que você degradar 2 vezes 5% de Q. E como é que fica o gráfico? Aqui é 2Q, aqui cai. Aqui é 2Q, aqui cai. Aqui é 2Q, aqui cai. A poluição vai caindo. E se eu souber que abaixo de 90,4 partes por bilhão de poluente, a minha água é potável. Eu uso esse intervalo de tempo aqui, ó, para tirar água da represa. Eu uso aqui, uso aqui, uso aqui, uso aqui. Eu vou usando esses intervalos e tiro água da represa e guardo para a gente poder usar. Quem sabe? Vamos ver. Opa! E se em vez de fazer semana sim, semana não, ou seja, 0, 2Q, 0, 2Q, e se eu fizesse 2 semanas não, uma semana sim seria 0, 0, 3Q. Depois 0, 0, 3Q. 0, 0, 3Q. Vamos ver o que daria? Olha o gráfico aqui. Johnny, é igual. É igual? Igual? Opa, igual? Qual que é o mínimo aqui? 90,3. É a menor poluição que você acha jogando semana sim, semana não. E aqui, olha o 90,3 aqui, gente. Olha o 90,3 aqui. Jogando 0,3Q, 0,3Q, 0,2Q, 0,3Q, 0,03Q, você tem uma água muito mais limpa. Muito mais limpa. Então você pode falar, Johnny, então fala para a fábrica guardar 54Q e jogar uma vez por ano. Mas aí não é a matemática que manda. A destruição na biota é tão grande que a biologia e a ecologia dizem, você está louco, fecha essa fábrica já e manda o gerente para o manicômio. Por quê? Porque as respostas nunca podem ser validadas só pela matemática. As respostas têm que ser validadas também pelo problema social e natural. Uma outra coisinha, eu não sei se vocês têm aí, Flor de São João aí. Cadê a Flor de São João? Era para ter uma foto aqui. Eu perdi. Também tem Maria Sem Vergonha. Você não semeia, e lá onde tinha Maria Sem Vergonha, no outro ano nasce, no outro ano nasce, no outro ano nasce, ou seja, é uma planta perene, não precisa semear. São plantas que renascem sempre onde antes havia flores. As sementes ficam no solo à espera de uma chance para germinar e vingar. O que é vingar para mim? É que ela aguenta e depois ela germina. E eu vou fazer esse posse de simplificação. Olha, para cigarras, o ciclo não é de 2 em 2 anos, é de 7 em 7 anos. Mas eu vou fazer só para 2. As plantas do ano que vem são plantas provenientes do ano passado. Por quê? Porque no ano passado formou flor, caiu semente na terra, e essas sementes na terra brotaram. Tá bom? Mas nem toda semente sobreviveu. Alguma semente apodreceu. Então, não é toda semente que cai que brota. Mas também não é toda semente que sobrevive que brota, porque tem semente que demora para brotar. Ela ficou tomando cerveja antes de ontem à noite e ela demora para acordar. Então, quando ela acorda, já está no outro ano. Não é nesse ano, não é no ano que vem, é no ano que vem que vem. Então, da onde vêm as flores? Das sementes do ano passado, mas que sobreviverem, e da semente do ano retrasado,
que sobreviverem a 2 invernos. Aqui em Campinas, o inverno é muito seco. Então, a planta tem que sobreviver a um inverno, um período seco, mas algumas dessas sementes vão esperar para sobreviver 2 anos. E cada planta produz, em média, delta sementes. Eu vou escrever isso, mas eu vou falar em português. Tá bom, aqui está falado em português. Aonde vem as sementes do ano que vem? Das sementes deste ano, cada planta produz delta sementes, a semente tem que sobreviver, sigma, é sobreviver a 1 ano, e das que sobrevivem, alfa delas brotam e criam novas plantas. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Tem as plantas do ano retrasado, que deram delta sementes por planta. Essas delta sementes por planta não puderam brotar o ano passado, não puderam brotar em N. Então é 1 menos alfa. Dessas 1 menos alfa, sigma tem que sobreviver. Aí ela tem que sobreviver ao outro ano e só uma quantidade beta delas, vai virar planta. Ou seja, Pn mais 1 é igual a esse número, está aqui, mais esse número que está aqui, que multiplica Pn menos 1. E para achar as raízes do polinômio segundo grau que conta essa história, eu resolvo essa parábola. X ao quadrado é esse número vezes x, com esse número vezes ninguém, igual a 0, eu acho as 2 raízes. E a gente acha a raiz de polinômio segundo grau onde? A gente acha no 5º ano, né? Ou no 6º ano? Quando que é? No 9º ano? Nossa, eu fui obrigado a aprender isso aí no que era 4º ano para mim, que hoje é o 5º ano de vocês, e eu detestava a matemática. Não tinha coisa pior que isso. Agora, eu peguei essa equação aqui, pus no Excel e obtive esse gráfico. Olha, com uma sobrevivência de 0,15%, ou seja, eu não jogo veneno lá. A mortalidade é de 85%, que a natureza é cruel mesmo. Só sobrevive 15%, e eu vou ter, variando de um ano para o outro, essas oscilações das flores. Num ano nesse ano teve pouco, esse ano teve um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco menos, um pouco menos, um pouco mais, mas no geral a quantidade está crescendo. E se em vez de fazer a sobrevivência ser 15%, eu fizesse a sobrevivência ser 14%, vai desaparecer a flor, vai indo para 0, vai ter 0 plantas. Daqui a quantos anos? Daqui a, 80 anos não tem mais essa flor, acabou. A não ser que eu crie na estufa. Ah, Johnny, mas também 14,5% é muito, né? Vamos fazer com 14%? Fazer com 14,5%. Também morre tudo. Não chegou no 0, porque aqui é 1.000, tá? Se eu fizer o gráfico, ele vai diminuir. Vocês podem ver que aqui está diminuindo. Ou seja, se eu jogar muito veneno naquele lugar, logo não vai ter flor. Não vai ter flor. Tem outro problema, que é o problema de baleia. Baleia só procria de 3 em 3 anos, né? Porque ela dá à luz agora, ela fica prenha 1 ano e pouco, depois ela fica amamentando o filhote, e é só depois de 3 anos que ela vai transar com o baleião para ter outro filho. Então, é uma equação de 3º grau. Como calcula a raiz? No computador, gente. No computador acabou. Não vai fazer fatoração. Deus me livre, guarde e proteja a mim no estudo glória. Não. A gente não quer mexer com a natureza, mas a gente polui a água. Vocês querem ver? Bom, quem de vocês hoje que não escovou o dente? Teve alguém? Não. Todo mundo escovou. Espero que todo mundo tenha escovado o dente, senão vai estar de bafo. O que você faz quando você passa a pasta na escova, esfrega no dente e cospe na pia? Aquela pasta vai para a natureza.
Mas a pasta de dente é abrasiva. Os homens podem perguntar para as moças presentes como é que elas limpam pulseira de prata. Elas passam pasta de dente. Por quê? Porque a pasta de dente é abrasiva. O que uma pasta de dente abrasiva faz com os micro-organismos da natureza? Destrói. Destrói. Então, a gente polui água. A gente polui o ar. Sim, a gente polui o ar. Não sei como... tirando quem? Vamos supor que você, em vez de usar carro, moto, bicicleta, hoje você foi a pé para casa. Quando você anda com tênis, o que acontece? Gasta sola. O que sobra da sola? Microplásticos, que estão poluindo a vida da gente terrivelmente. Alterações genéticas. Gente, lá em Mariana, naquele acidente que teve, lembra do acidente? Teve o acidente em Brumadinho e teve o acidente em Mariana. O que aconteceu lá? Aqueles rejeitos minerais que estavam naquela barragem, naquela represa, quando arrebentou, desceram o rio abaixo e começaram a emporcalhar todo o meio ambiente. Só que as pessoas, depois que a água foi embora, que limpou, lavou, reconstruiu, tem que plantar verdura, tem que plantar fruta, tem que plantar milho, tem que plantar mandioca. E plantaram na terra que tinha recebido uma carga enorme de poluente mineral. O que aconteceu com essas pessoas? Tiveram alterações genéticas. Quem provou isso aí foi a professora Silvia Brandalize, com S. Ela dirige o Centro Boldrini de Tratamento de Câncer Infantil, Pesquisa e Tratamento. É Silvia Brandalize, Brandalise. Procura aí no e-mail, se alguém tiver com o computador ligado, enquanto eu falo, procura aí, ou procura Centro Boldrini. E o que a Silvia achou? Que tem muito mais autismo nessa região do que no Brasil todo. Outra coisa que acontece é a alteração meteorológica. Nós estamos vivendo muito calor, em parte porque o planeta esquenta e esfria periodicamente. Às vezes esquenta mais, às vezes esquenta menos. Mas nós estamos contribuindo. Outra coisa é a introdução de outras espécies. Agora, em tudo quanto é rio brasileiro, tem tilápia. Tilápia é um bicho voraz. A tilápia, a gente vai pescar tilápia naquele pesca e pague, você precisa de minhoca. Você joga o anzol, ela vem e tenta comer o anzol. Que é um bicho muito voraz. Agora, escapa esse bicho, o que acontece com a carabandeira, por exemplo? O que acontece com as traíras? Falta comida. O pirarucu, que é um peixe amazônico, está quase chegando em São Paulo. Ele já chegou em Minas Gerais, no Rio Grande. Por quê? Porque foram criar pirarucu para vender pirarucu na brasa aqui, São Paulo, Minas Gerais, e escapou uma pirarucua que botou um monte de ovos e pronto, e acabou, e agora está enchendo o Brasil de pirarucu. Eu não acho ruim, só que quando você afeta no alto da cadeia trófica, você vai afetar a vida de todos os outros peixinhos. Tá claro? Cadeia trófica, vocês sabem o que é ou preciso falar o que é? Alguém quer que eu fale só para lembrar? Sim. Eu não entendi. É para falar ou não? Sim. Cadeia trófica. Distrai a Marta e o João aí, gente, por favor. Conversa alguém com eles. Vou falar para vocês, para eles não ouvirem. Cadeia trófica sabe a revista Caras da Natureza? Quem come quem, come quem, come quem, come quem, come quem? Isso é a cadeia trófica. Pronto. Agora já pode deixar a Marta e o João ouvirem. E essas espécies que a gente introduz podem afetar toda a cadeia trófica. Toda a cadeia trófica. Tá bom? Imagina a revista Caras se o Brad Pitt resolve passar 3 meses aqui. Vai bagunçar tudo quem come quem. Vocês...
Por que a gente vive a educação e a modelagem matemática no nosso dia a dia? Por quê? Por que vocês são professores? Eu já sei, é para ficar rico, né? Não é? Vocês estão me ridicularizando. Não é para ficar rico. É para ficar famoso. Vocês vão ao shopping ou vai passear no centro sábado e chega alguém e fala, você é professor de matemática? Você fala, posso fazer uma selfie com a senhora? Isso nunca aconteceu comigo e a primeira vez que eu dei aula na minha vida era 1963. Eu sou velhinho, eu tenho 76 anos. Sabe? Acontece que a gente é muito mais ambicioso do que quem quer ficar rico e quer ficar famoso. A gente tem uma ambição muito maior. A gente está dando aula para aquele menino, a gente quer mudar a história daquele menino, a gente quer mudar a vida daquela moça, a gente quer mudar a história daquela classe, daquela escola, daquela comunidade, do nosso estado, do país. A gente quer mudar a história do planeta, gente. A gente é muito, muito mais ambicioso. A gente é o pior tipo de ambicioso que tem. A gente quer, com a vida da gente, fazer diferença. Então, usando matemática, bora mudar o país, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa do meu atraso. E era isso. Agora eu não sei sair daqui. Não, fechei aqui. Fechei e para a apresentação. Professor John. Oi. Eu não consigo parar a apresentação. Ah, é aqui, pronto. Consegui. Nós temos aqui um livro seu para ser sorteado, com os presentes aqui. Este livro aqui, ó, Modelagem em Educação Matemática, que o senhor fez com a Ana Paula e com a Ademir. Eu acho que esse foi o livro que eu fui assistir, como é que diz? O lançamento do livro. Acho que foi esse, lá em Rio Claro. Nossa, eu lembro. Foi legal, não foi? Foi legal, sim. O Marcelo Borba tomou 17 copos de chopp. Eita, foi sim. Eu fiz o doutorado lá em Rio Claro, por isso que eu ouvi várias palestras suas. Ele é irreverente, é assim mesmo, do jeito que ele se apresentou aqui. Então, nós vamos agora fazer sorteio com os presentes aqui, e eu estou encantada, né, porque eu não posso falar. Eu sou fã dele. Mas vocês acho que gostaram da forma que foi. Com certeza. Bom, e aí, gente? E a intenção era trazê-lo aqui presencialmente, mas a burocracia não deixou, certo? Então... Marta, se algum dia a burocracia deixar, eu ficarei muito honrado de ir aí. Muito honrado. Se der. E aí eu aproveito e autografo o livro. Mas também vocês podem chamar a Ana Paula Malheiros e também podem chamar o Ademir Donizete Caldeira, que é o Mirão. Eu fui da banca da Ana Paula, sou colega dela hoje, e eu fui orientador do Miro, do Ademir Caldeira. Eu fui orientanda do Vicente Garnica. Né? Vicente Garnica, que está aposentado. Ele me escreveu esses dias. Pronto, eu peguei o seu endereço com ele. Muito bem. Pedi o seu endereço a ele e ele conseguiu isso. Então, nós estamos, assim, tremendamente agradecidos. Apesar dos contratempos, foi complicado. A gente ficamos aqui esperando, o auditório ficou cheio e esperando aqui. Então, eu acho que, se for possível, a gente vai querer outras conversas a respeito da educação, da modelagem matemática.
Uma coisa que eu tenho gravada em uma de suas palestras é que o senhor falou dessa costura aqui na calça jeans. Então, o senhor falou dessa costura como um exemplo de modelagem. Uma outra coisa foi, ao atravessar a rua, a gente aplica o gradiente. Você olha para um lado e vê e olha para o outro e ou atravessa ou não atravessa. Então, Marta, posso interromper? Pode. Tem uma moça ali na linha de frente, de blusa azul clara. Está do lado de um rapaz olhando para baixo, uma moça de máscara. Tem uma moça de camisa... Isso, você mesma. Como é que ela chama? Você sabe como ela chama? Fernanda. Fernanda, quando você aprendeu derivada? No superior. Foi cálculo. Foi em cálculo? Isso. Não. Não foi? Você já foi atropelada? Não. Ah! Como é que você atravessa a rua? Você olha para um lado, olha para o outro. Se vem vindo um carro depressa, você não atravessa. Se ele vem vindo devagar, às vezes você arrisca e acelera no meio. Ou você não vai, ou você vai. Como é que você faz isso? Você estima a velocidade do carro. Fernanda, é isso que você faz. Você olha para o carro e você vê se o carro vem vindo depressa ou devagar. Você estima a derivada da função S de T do carro. Você estima intuitivamente. Do seu lado, como é que chama? Lúcio. Hã? Lúcio. Lúcio, você joga futebol ainda? Ainda. Quando você vai cabecear uma bola, é porque alguém cruzou a bola e você tem que pular e você tem que pôr a testa onde a bola vai estar no instante seguinte, daqui a meio segundo. E você consegue cabecear e jogar para dentro do gol. Isso é geometria diferencial. Você já sabe fazer isso. Você não sabe que você sabe. E você faz intuitivamente. O problema é que eu, como professor de matemática, tenho que descobrir como que eu transformo o que você e a Fernanda sabem na derivada de seno e cosseno, derivada de cosseno menos seno. Não é uma coisa que eu aprendi derivada no ensino superior. Você já chegou na universidade sabendo atravessar a rua. A não ser que o Lúcio tenha sido atropelado. Não. Então, os dois chegaram na universidade sabendo intuitivamente derivar. Não, Johnny, mas as regras são importantes. Elas são tão importantes que o programa de computador calcula a derivada para a gente. O Wolfram Matemática, você põe lá a função argumento a tangente hiperbólica da exponencial do x elevado a x menos 1 sobre x ao quadrado mais 8. E o matemática calcula essa derivada para você. Eu não sei para que serve, mas ele calcula. O mais importante é o que eu vou fazer com a derivada. É equação diferencial, é equação de diferenças. Isso, desculpa, Marta, eu interrompi você, porque quando você falou do gradiente, eu queria falar da derivada da Fernanda calculando para não ser atropelada, e do Lúcio para fazer gol no jogo de sexta-feira de tardezinha. Pronto, Marta, acabei. Então, nós estamos assim, eu ficaria ouvindo mais e mais coisas. E com a possibilidade de a gente saber que chegou ali já conhecendo, já tendo esse conhecimento, né? Que precisa um conhecimento matemático para dizer que eu já sabia daquela história. Então, isso é que me encanta na modelagem matemática. Essa turma aqui, os meus alunos de tendência, eles já explicaram, fizeram um seminário de cada tendência. Foi daí que surgiu esse simpósio. E a ideia que se tem da matemática, da modelagem matemática, a ideia no geral é que nós temos um modelo. E é exatamente o inverso, o caminho é inverso. Né? Então,
A aula é invertida. Falou bem. Então, é isso que eu tento falar para as pessoas, para alguns, mas eu não tenho uma bagagem suficiente para falar disso. Não diga isso. Não diga isso, Marta, porque eu trabalho profissionalmente com problemas trazidos pela sociedade e pela natureza. Esses exemplos que eu dei são exemplos dos quais eu atuei como consultor. Eu falei para você, né, que eu trabalho com Covid, dengue, mal de Chagas, mal de Parkinson e cólera. Mas já trabalhei, e tem um aluno que vai começar a trabalhar com a varíola do macaco. Agora, eu não sei, eu tenho que estudar. Eu tenho 76 aninhos e eu tenho que botar esse meu bumbumzinho que mamãe limpou e passou talco Johnson em cima da cadeira e estudar. E eu, com 76 anos, eu tenho que estudar igual fosse um moço de 20. Por quê? Porque eu quero aprender, também porque eu quero viver, né? Agora, Marta, eu vou fazer um outro oferecimento para você. Se você quiser algum dia ter um seminário, eu assisto o seminário. É só eu saber direitinho quando é. É só não trocar a semana. Porque, coitado, João, o João está achando que ele é culpado, mas você mandou um e-mail para mim dizendo das 10 ao meio-dia. Você escreveu maravilha das 10 ao meio-dia. E eu esqueci. Mas acontece que eu tive uma encrenca essa semana terrível. Eu estou dando aula todo dia, das 8 ao meio-dia, no nosso mestrado. E os alunos estão felicíssimos que eu vim participar do Tendências hoje, porque eles estão lá como monitor, estão à toa. Uma outra coisa que eu acho encantador nas suas atividades é a história da Baía da Guanabara, né? Aquela situação lá daquele montão de óleo sendo jogado lá e que foi a modelagem matemática que solucionou. Foi mesmo. Eu sou do interior, eu sou caipira. Não sei se aí fala caipira, para quem é do interior. Aqui é caipira, eu sou caipira de tudo. Mas a modelagem matemática mostrou uma coisa, que a mancha de óleo não ia chegar na ponte Rio-Niterói. Não precisava proteger a ilha Rio-Niterói. Mostrou que uma grande parte do óleo ia para a reserva ecológica de Guapimirim. E mostrou que a mancha de óleo ia chegar do lado oeste da ilha de Paquetá, e, como diz o caipira e Mojimirim, ia dar volta e volta da ilha, ia poluir o outro lado também. Quando isso aconteceu, a gente ia apresentar um trabalho no Congresso e a gente tinha até o dia 13 de janeiro para mandar o resultado. Quando o Cantão e a Rosane, o Renato Fernandes Cantão e o professor doutor Renato Fernandes Cantão e a professora doutora Rosane Ferreira de Oliveira voltaram das férias, devia ser dia 3 ou 4 de janeiro, a Rosane trouxe o recorte do jornal falando do acidente que aconteceu no dia 30 de dezembro e trazendo a foto de como estava a mancha. Aí eu telefonei para a Inglaterra, porque eles já tinham aceito um trabalho, falei, olha, se eu mudar o meu trabalho, até quando que eu posso mandar? Ela falou, se você jurar e você não conta para ninguém, não precisa ser dia 13, pode ser dia 27 de janeiro. O Cantão já começou a fazer assim com os dedinhos, porque ele que programava. Foi quando a gente fez esse trabalho, Marta. A gente montou esse trabalho mostrando exatamente onde iria parar a mancha. Alguém, vou deixar para o auditório agora, se tem alguma questão, algum comentário a fazer. Tadinhos, eles estão aí desde as 10 horas, Marta, tem dó do povo. Estão aguardando o sorteio, não é? Ai, que sacanagem. Sorteio aqui. Então, se ninguém... tem o Lucas, é professor nosso aqui na escola. Então, tem algum questionamento. Bom dia, professor. Dá. Dá para me ouvir? Estou ouvindo, Lucas. Então, primeiro, parabenizar pela palestra, também, assim como o professor Marcos falou, estou encantado também. Muito bacana essa forma de
de ensinar matemática, né, a partir da modelagem, né, e eu tento discutir bastante isso com os estudantes em sala. Mas meu questionamento talvez seja mais como uma provocação e uma reflexão, né, quando o senhor falou muitas vezes que fazer uma matemática que não serve para nada, né, que não tem aplicação prática, né, contou até uma piada e tal sobre isso, né, e eu entendo bastante esse lado, mas eu fico curioso e talvez eu até discorde um pouco, né, teria essa audácia, né, de discordar das suas palavras, mas eu fiquei me lembrando de uma frase do Lobachevsky, que é mais ou menos assim: não existe nenhum ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não será útil algum dia, né? Então, se ele será útil algum dia, naquele momento em que aquilo foi estudado ou foi pesquisado, não era útil, né? Então, quem desenvolveu aquela teoria, naquele momento, não estava pensando, talvez, em uma aplicação prática. Talvez um exemplo um pouco recente sobre isso seja a questão da solução do último teorema de Fermat, né? Quando ele resolveu, talvez ele não tivesse imaginado o quanto de aplicação poderia ter sido feita depois, né? E o quanto de matemática ele desenvolveu para conseguir resolver aquele teorema, né? O que eu li a respeito, né, do rapaz que resolveu, ele disse que foi uma motivação interior, né? Ele conheceu um problema pequeno e decidiu que ia resolver. E aí ele o fez, né? Então, talvez ele não tivesse preocupado ou uma aplicação prática para aquilo naquele momento, mas depois serviu para alguma coisa. Então, esse é meu questionamento. Será que, de fato, quando a gente vai estudar, quando a gente vai trabalhar com matemática, tem que estar sempre ligado a alguma aplicação prática, né? A gente tem coisas que é difícil a gente convencer os alunos nesse sentido, né? E eu acho que não. Eu acho que a matemática tem algumas coisas que, no momento, não são práticas, mas que podem servir depois. Eu entendi. Entendi muito bem a sua pergunta. E, na verdade, a Marta, você tem que agradecer ao Lucas por uma pergunta inteligente. Eu quero contar uma historinha para o Lucas. Para começar, o Lucas tem razão. Primeiro, a matemática que desenvolve raciocínio é uma matemática para desenvolver raciocínio. Certo, Lucas? A matemática que desenvolve raciocínio para ajudar a abstração, para ajudar na abstração. Tá certo. Agora vamos lá. Eu precisei calcular uma integral e eu usei uma fórmula antiga que ninguém sabia para que servia. Não, sabia que era para calcular a integral numericamente, mas ninguém usava. Agora a gente usa, porque quando os russos lançaram o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial da Terra, aonde que ia aparecer o satélite no outro dia, no horizonte? Eles calcularam as integrais e disseram, vai aparecer lá às 5:30 da tarde. Apareceu lá às 7:30 da noite. Aí fizeram as contas todas, vai aparecer lá às 3:30 da manhã. Apareceu lá embaixo às 9:30 do outro dia. Até que alguém descobriu essa fórmula que repete a fórmula dos trapézios de maneira recorrente, e eles conseguiram calcular a integral com muita precisão. Eles não tinham conseguido calcular antes. Essa fórmula ficou na prateleira sem ninguém usar, Lucas. E o teorema de Fermat, eu não sei para que vão usar, mas certamente vão usar. O que eu falo sobre a matemática da necessidade é pelo seguinte: os nossos alunos do ensino médio e ensino fundamental não vão estudar matemática pela matemática como eu estudei. Eles vão ser motorista de ônibus, vão ser sapateiro, vão ser agricultor, vão ser tecnólogo de informática, vão ser eletricista, vão ser dono de quitanda, vão ser muitas outras coisas na vida. Vai ser personal, vai fazer tatuagem, eles vão ser muitas outras coisas na vida. E eles não têm interesse na matemática como um fim em si mesmo. Se você tiver um aluno bom de matemática, é muito provável que ele pegue o que você fizer e vá mais adiante ainda. Você entendeu o que eu falei, Lucas? Entendi. Eu não estou contrariando nada que você disse.
Tem muita coisa da matemática, e eu tenho, Lucas, tem coisa da matemática que eu nunca usei. E quando o professor Silvio Pranholato foi fazer a tese dele, eu tive que estudar teoria de semigrupos, porque era uma matemática que eu não sabia que servia para alguma coisa, eu sempre detestei essas coisas, de repente estou eu estudando porque ia servir para mim. Então, a matemática, você tem razão, toda matemática serve para alguma coisa. Às vezes, ela serve para desenvolver mais matemática, e que vai servir para alguma coisa importante. Nós estamos trabalhando, Lucas, com uma matemática que não é exata, matemática nebulosa. Chama-se matemática fuzzy. O que é a matemática fuzzy? É que o número 3 não é bem 3. O número 3 pode ser 2,9, pode ser 3,2. É como se eu perguntar para a Fernanda, Fernanda, você está com fome? A Fernanda fala, eu estou. Quer dizer, ela não pertence totalmente ao grupo de quem tem fome e também não pertence ao grupo que não tem fome. Ela mais ou menos pertence ao grupo de quem tem fome. Então, essa matemática é inexata. Essa matemática, na verdade, é um intervalo. E quando eu somo 2 intervalos, isso não dá soma dos intervalos. Isso vai dar uma outra coisa. E quando você calcula uma função, usando essa soma de número fuzzy, você tem uma resposta. E quando você faz f de x mais h menos f de x sobre h, você usa o menos fuzzy de fuzzy e calcula uma derivada fuzzy. Então, você trabalha com matemáticas inexatas. Esse trabalho teórico é lindo, é pesadíssimo. E eu estou estudando essas coisas porque eu vou querer usar isso aí para simular doença, para simular mal de Chagas, para simular Covid. Desculpa, eu falo demais. Mas, Lucas, eu quero falar para todo mundo, o Lucas tem toda a razão, mas eu também tenho razão quando eu digo que os meus alunos não vão querer estudar matemática pela matemática. Vão querer estudar matemática para exercício da cidadania. Tá bom? Obrigado, professor. Alguém mais? Gente, mas dispensa essa turma, gente. Meio-dia, Marta, coitados. Não, mas é só quem tem acesso, a pessoa tem uma ansiedade de falar ou dizer alguma coisa. Mas, ó... Então, vem cá, homem, rapidamente. O Yuri está vindo aí, é meu aluno. Tá. É, só que ele resolveu fazer matemática depois, eu acho exatamente para descobrir alguma coisa. Ele é engenheiro elétrico com mestrado. Bom, não sendo da física? Bom dia, professor. Parabéns. Está me escutando? Se você falar um pouco mais devagar, eu entendo. Parabéns pela apresentação, pelo simpósio. Eu queria fazer uma pergunta. Como você citou lógica fuzzy, eu vou fazer uma pergunta. Você usa modelagem matemática computacional, você usa a lógica fuzzy hoje, atualmente, para modelar algum processo? Sim. A professora doutora Elaine Catapani Poletti fez o doutorado dela. Ela é professora da Unicamp, mas a Unicamp tem um campus em Campinas e tem outros 2 campi em Limeira. E ela dá aula num dos 2, lá de Limeira. Entre Limeira e Campinas tem uma represa grande, chama-se Represa do Salto Grande. Represaram o rio e pronto, e fez. E ela estuda, e lá, essa represa é um dos lugares mais poluídos de toda a região de Campinas. É uma dessas represas que se chama Lagoa do Caipelo. Se você entrar lá, cai o pelo do braço. E cachorro que bebe água lá morre. Atenção, M-O-R-R-E. O cachorro que cai morre. Então, se você vai passear com seu cachorro na Praia Azul, você não pode deixar o cachorro beber água. Muito bem. Ela estudou usando parâmetro fuzzy. Completamente. Fez tudo com fuzzy. Eu fiz um trabalho também para estudar a predação por formigas saúva na Amazônia, em lugares de reflorestamento. Então, era uma consulta feita por um biólogo da fitopatologia e que estava querendo saber quais os caminhos da formiga saúva. E a gente modelou para ele.
usando tudo parâmetro fuzzy. Tudo fuzzy. Beleza. Também você pode até modelar, você pode fazer uma curva e fazer o computador apresentar um modelo matemático dessa curva, né? Sim, Então, sim. Sem precisar criar a fórmula e o computador modela. O problema é que algumas das derivadas que a gente usava no fuzzy ia alargando a curva. Então, o espaço onde é possível ter resposta era cada vez maior, de tal maneira que o intervalo, em vez de ser de 20 metros, era 202 quilômetros, o que não quer dizer nada. Mas nós conseguimos desenvolver derivadas que não são instáveis. Então, se você começa aqui com 200 metros, lá você consegue terminar com 186 metros, por exemplo. Então, nós estamos usando derivadas no ambiente fuzzy para calcular, e esse trabalho está sendo feito para estudar mal de Chagas. Por quê? Vamos supor que você faz um exame de sangue. Aí você chupa um pedacinho do seu braço, tira lá a injeção, chupa um pedacinho do sangue e conta quantas bisingues-ongas tem. Você tem 18 bisingues-ongas por mililitro. Agora, e se você pegasse do outro braço? E se pegasse o pescoço? E se pegasse da veia atrás do joelho? Não ia dar 32 bisongas. Ia dar 35, 37, 72. Você estava deitado, deu 28. Então, esse número, na verdade, não é um número exato. É um número nebuloso. É por isso que a gente está usando a lógica fuzzy para estudar o mal de Chagas. E nós somos purinhos imaculados, viu, Lucas? Nós somos purinhos. Mas a gente vai tentar usar a matemática pura para resolver esse problema prático. O que para mal de Chagas nunca foi feito. Nunca foi feito isso. Professor, nós vamos sortear agora e o senhor vai ver o sortudo, né? Que vai levar o seu livro. Mas a gente fala geralmente do masculino, contrariando Yara. Mas sortudo ou sortuda. Pronto. Então, obrigado, vai aparecer aqui. Atenção, que não estou vendo nada, mas tudo bem. Paulo Lima Silva. Obrigado. Faz a foto, Lúcio. Faz a foto. Paulo Henrique foi um felizardo, certo? Dá um abraço às pessoas. Só é uma linda. Mostra o livro. E quando ele ganhou? Também foi arrumado. Então, gente, nós agradecemos demasiadamente e esperamos que a burocracia permita a sua vida. Marta, eu escrevi para você que eu me sentiria muito honrado de poder participar do seu simpósio. Viu? Eu me sinto muito honrado de ter podido fazer isso com pessoas com pessoas tão ambiciosas. Esse é tudo gente que quer mudar a história do Brasil. E aí eu me sinto muito honrado de falar para jovens assim. Viu? Um abraço.